Olá. Como estão, meus queridos? Vamos para mais um Winners and Losers. 10 vencedores, aliás, 11 vencedores. Tem um bônus muito especial. Que a gente teve um momento histórico nesse final de semana. 11 vencedores e 10 perdedores da semana 9 da NFL. Já chegamos então na metade da temporada, hein, meu Brasil? Em breve a gente vai decidir aí quem é favorito e quem não é. Né? Dallas Cowboys, por exemplo, não é. Né? E eu estou gravando este vídeo na terça-feira e o Monday Night Football tem um vídeo à parte, como sempre, para você que é membro Like Plus. Custa menos do que esse cafezinho que eu vou beber. Menos de R$8 por mês, você tem acesso a cupom de desconto no Esporte América, mais alto do que os outros cupons que eu mando aqui para todos os produtos. Você tem acesso também a mais vídeos, você pode participar de quadros e tudo mais. Na segunda-feira eu falei sobre Bills e Chiefs, eu falei sobre Steelers e Colts. Nesta terça eu vou falar sobre os 49ers, tem bastante coisa legal vindo aí. E você, quem sabe, me ajuda a me mudar de apartamento para não ter que ouvir isso aí, ó. Além de ajudar na ração dos meus gatos. Assine o Like Plus, tá aqui embaixo na descrição, no Join, para você se juntar e os vídeos exclusivos no primeiro comentário. Vamos lá, então? Vinheta na tela, André. Pau no gato, bora. O primeiro vencedor é o Christian McCaffrey, que graças a Deus está saudável em meio a tantas lesões em São Francisco. Mais uma agora, o Michael Williams na defesa, calouro, pressador de passe. Já estava difícil apressar o passe para os 49ers, agora fica um pouquinho mais difícil em relação ao que já estava, né? São Francisco é um time que tem dificuldade de pressionar o quarterback. Mas o Christian McCaffrey, tudo bem, obrigado no ataque, foram 33 toques na bola. A média de jardas por carregada do McCaffrey não é tão alta, até porque a defesa sabe que vem jogo terrestre pela frente. E olha, nesse último jogo, e olha que a defesa terrestre dos Giants é um problema, já há algum tempo inclusive. Passou das 100 jardas terrestres, carregando o piano, teve um touchdown recebido também, numa bela jogada desenhada pelo Kyle Shanahan. Eu acho que este é o melhor trabalho do Kyle Shanahan no San Francisco 49ers, desde que ele assumiu o time. É verdade, foi 2 vezes campeão da Conferência Nacional, mas em meio a todas as adversidades, com o Mac Jones de quarterback. O Mac Jones foi mal como reserva nos Jaguars quando assumiu a titularidade, foi muito mal no final da passagem dele nos Patriots. Sem o Brandon Ayuk, sem o Jawan Jennings em alguns momentos, o DeMarcus Robinson talvez fosse o principal recebedor, sem o Ricky Pearsall em alguns momentos, com o lado esquerdo da linha ofensiva fragilizado, Trent Williams não é o mesmo jogador, com a defesa com tantas lesões, em meio a tudo isso, São Francisco tem 6 vitórias e briga pelos playoffs. Eu não acho, honestamente, que São Francisco vai vencer o Super Bowl, mas considerando todas as adversidades e como está espremendo essa laranja, o Kyle Shanahan, impressionante. O Kyle Shanahan ele precisa de quarterback que não é bom. Vamos deixar muito claro isso. Coloca um quarterback ruim na mão do cara. O negócio dele, ele precisa estar motivado, eu acho. Né? Porque aí ele chega, quarterback bom, ele fala, puta, mas... o cara se vira. Não. Óbvio que eu tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas vale lembrar que o Kyle Shanahan é um dos 5 técnicos com mais vitórias na história da NFL com quarterbacks reservas. Curiosamente, ele tá atrás só do pai dele, que é o Mike Shanahan. Foi campeão do Super Bowl 2 vezes. Tecnicamente, o Kyle Shanahan foi campeão do Super Bowl também porque ele ajudava a segurar o cabo do headset do pai dele, né? Então, assim, tô roubando um pouco pra galera da Fundação Sean McVay não me zoar tanto pelo Instituto? Tô, mas enfim. É isso. Segundo vencedor, a defesa dos Steelers. Depois do velório, antes da partida, aparentemente os jogadores levaram isso pro coração. Foram 9 sacks que os Colts sofreram na temporada inteira, o Daniel Jones. 5 sacks, fumble forçado, 3 interceptações do Daniel Jones. Foi um espetáculo a atuação da defesa em todos os pontos. Cam Hayward jogou bem, TJ Watt forçou fumble, embora não tenha tido tantas pressões, mas sofreu muitos bloqueios duplos, o Hayward também. O Highsmith apareceu em momentos cruciais também, forçou fumble, com sack. Fantástica a atuação do front, mas a secundária foi muito bem, especialmente de Joey Porter Jr. Então, depois de tantos problemas nas últimas semanas, né, tomando 300 e tantas jardas do Joe Flacco, 300 e tantas jardas do Jordan Love, finalmente a defesa dos Steelers fez jus ao salário dessa galera, né, porque é uma das defesas mais caras da NFL, então sai como vencedora. Os Steelers estão vivos, diga-se, aí para o resto da temporada. Os Ravens em ascensão, os Steelers pareciam em queda, agora as coisas deram uma normalizada aí para Pittsburgh na AFC Norte. Kyle Monegai, quem? Calouro, 7ª rodada, DeAndre Swift não jogou e o Monegai contra, sim, a defesa dos Bengals, já falei tantas vezes, é o cenário de isopor do Chapolin, eu sei disso. Aliás, assiste Chapolin no Globoplay. Em meio a isso, você tem um calor de 7ª rodada,
que teve um monte de jardas após o primeiro contato. E frise-se que a linha ofensiva dos Bears não é aquela maravilha, né? Em meio a tudo isso, primeira partida do Monegai na carreira, 176 jardas, com 123 vindo após o primeiro contato. Grande jogo aí para ele, para vocês verem como o Ben Johnson é um bom chamador de jogadas, né? Porque o jogo terrestre de Chicago no ano passado era uma tragédia. Neste ano, o DeAndre Swift já teve jogo para mais de 100 jardas contra os Commanders, por exemplo, e agora um calouro escolha de 7ª rodada, aparecendo aí para Chicago na vitória. Eu poderia colocar o Caleb Williams, mas eu falei do Caleb no vídeo da segunda, tá? No 7 coisas que você precisa saber. Poderia colocar o Colston Loveland também, que foi muito importante com recepção da vitória, quebrando tackles, mas também já falei brevemente dele na segunda, então quis destacar aqui a estreia do Monegai. Quarto vencedor, o Cu! Porque o Parker Rome errou o chute que empataria, 24-24. Então, injustiçado, Young Hoku, que não é mais kicker dos Falcons. Graças a Deus, né? Que ele e o Michael ia ser complicado. Não, falando sério. Drake May. O Drake May teve uma interceptação bem feia no meio do campo. Uma interceptação à lá 2024, né? Um passe mais alto que deveria. Mas foram 2 touchdowns. Não teve aquela atuação em profundidade que foi nas últimas partidas, mas vale lembrar que a secundária dos Falcons faz um bom ano. Agora, o mais importante, o meu temor em relação a esse ano do Drake May era a questão do Drake May pressionado, né? Afinal de contas, apenas o segundo ano dele, ele não tem 20 jogos na NFL e tudo mais. Então seria uma questão. A defesa dos Falcons está pressionando o quarterback nessa temporada, bem mais do que nos anos anteriores, né? Finalmente. 42% de pressão no Drake May nessa partida e ele sofreu 6 sacks. E mesmo sofrendo 6 sacks, levanta a cabeça, princesa, porque senão a coroa cai. O café tá começando a bater, vocês estão percebendo. O Drake May não se abateu em meio a esses 6 sacks e continuou seguindo em frente. Então isso é muito positivo de ver. Um jogo muito pressionado do Drake May e um jogo que os Patriots saem com a vitória. Não foi o melhor jogo do Drake May na temporada. Eu sei que muita gente quer colocá-lo como favorito para MVP. Ainda tá bem bolado isso aí, né? Mais pra frente a gente conversa mais sobre isso, porque o Patrick Mahomes, queira ou não teve uma grande atuação, também bastante pressionado contra os Bills. O Drake May não foi o melhor jogo dele. O Baker Mayfield perdeu peças, né, por lesão e também poder de fogo nas últimas semanas. Tá bem aberto. O Daniel Jones, Jonathan Taylor também não foram bem na última partida, então tá bem aberto essa questão do MVP. Talvez o Josh Allen apareça, talvez o Lamar Jackson apareça também, tá? Não se esqueçam, o calendário de Baltimore é bem tranquilo, o Lamar tá saudável. Então depois a gente fala sobre isso, mas o que é importante a gente falar é isso. O Drake May teve uma boa partida mesmo, sendo bastante pressionado. Aqui é chovendo molhado, mas eu queria dizer que o Jackson Smith-Njigba com certeza absoluta para mim já é hoje, não é por produção não, tá? É o que ele é, tá? Não é está, é. O Smith-Njigba é um recebedor top 5 na NFL, ponto. Porque, como eu falei no vídeo da segunda, absolutamente tudo o que você quer de um wide receiver, ele faz. Vamos lá. A defesa sabe que a bola vai para ele com muito volume. Mesmo assim, ele tem recepções a 1000, à torta direito, em todos os lugares do campo. Coisa que Justin Jefferson e Ja'Marr Chase fazem. Ele é um cara de big play como o Ja'Marr Chase, por exemplo. É um cara que corre rotas muito bem, muito técnico, tá muito bem em recepções contestadas. Eu não tenho mais o que falar do Smith-Njigba. 52, sim, das 129 jardas, 52 foram após a recepção. Então, 9 alvos, 8 recepções, mais um jogo de volume, mais um jogo de produção, mais um jogo de mais de 100 jardas. O Smith-Njigba pode ser que tenha 1000 jardas aí a mais até o final do ano. Acho que é bem plausível imaginar isso. E, olha, ele pode bater 2000 jardas nessa temporada recebidas, tá? Olho nisso, até porque o Sam Darnold gosta de soltar o braço. Sobre o Sam Darnold eu falei no vídeo da segunda. Brock Bowers, 12 recepções, 127 jardas, 3 touchdowns, um deles maravilhoso, né? Segurando o braço. Detonou a marcação em zona do Jacksonville Jaguars e foi fundamental para os Raiders finalmente colocarem pontos no placar, embora nas últimas partidas isso não tenha acontecido. Vale lembrar que nas últimas partidas o Brock Bowers não estava jogando. Então, na volta do tight end dos Raiders, que certamente é um dos 3 melhores da NFL, aí Las Vegas conseguiu pelo menos levar o jogo contra os Jaguars para a prorrogação. Foram para a conversão de 2 pontos, eu não julgo eles terem ido, em vez de empatar o jogo na prorrogação, acabaram perdendo aí a partida. Geno Smith, lento, hein? Não tá nível Kirk Cousins, Pentium 2, mas, nossa senhora, o cara tem que estar bem aberto e o Bowers estava bem aberto em várias oportunidades de marcação em zona. Eu estava comentando esse jogo no Sport TV 3 e eu mencionei no final, falei assim, gente, quando que vai mudar aqui a defesa dos Jaguars para tentar conter o Brock Bowers? Porque é muito óbvio que a bola vai para ele e o resto dos recebedores dos Raiders não são tão bons
Faz uma dobra no cara e força os outros a terem que aparecer. Pois é, Jacksonville não fez isso e quase custou a vitória. Seguindo, falando em MVP, eu deixei esse nome para mais para frente, porque eu acho que o Matthew Stafford também precisa entrar nessa briga. Ele nunca foi eleito MVP, lidera a NFL em touchdowns com 21 touchdowns passados. Teve um touchdown belíssimo de 39 jardas para Puka Nacua, que aliás saiu machucado em dado momento desse jogo, e perdeu o jogo contra os Jaguars, o Puka. Então não é como se tivesse só o Puka, e você, o Puka Nacua resolve, então por isso que o Stafford está indo bem. Não, não, não. O Stafford dentro do pocket, tem alguns momentos fora do pocket, mas principalmente dentro do pocket, sentindo a pressão, ficando até o último instante, uma precisão absurda no perímetro nessa temporada, assim, jogando demais. Como é bonito ver o Matthew Stafford jogar futebol americano. E neste próximo domingo, aliás, eu comento esse jogo, tem Rams e 49ers às 6 horas. Promete ser um jogaço, hein? Jogaço. Os 49ers venceram o primeiro jogo. Esse jogo é em Santa Clara, no Levi Stadium, casa do Super Bowl 60, inclusive. Stafford com um jogo de 4 touchdowns. 3 desses passes para touchdown foram em distância curta. Ele tá soltando a bola muito rápido, muito cerebral. Tá muito bonito ver o Matthew Stafford jogar. Eu sei, foi contra o time dos Saints, que é um time mais frágil. Mas a defesa dos Saints deu trabalho para alguns quarterbacks nessa temporada. E em meio a tudo isso, o Stafford mais um vencedor. Eu fiquei com muita dúvida quem colocar como vencedor dos Bills. Eu elogiei bastante a secundária dos Bills e o front no vídeo que eu fiz para os membros, tá? O NFL Sem Stats. Falei do Joey Bosa, que até pensei em colocar como vencedor aqui, que teve sack, e é para isso que ele chegou, para enfrentar os Chiefs, não temporada regular, mas nos playoffs em janeiro, enfrentar os Ravens e tudo mais. O Greg Rousseau teve 9 pressões, foi o terceiro jogo com mais pressões na carreira dele. O Bishop foi bem na secundária. O Benford salvou um touchdown que no final das contas, no final do segundo quarto, a campanha acabou terminando em field goal. Isso foi fundamental para o fluxo da partida. O Maxwell Hairston, calouro, teve interceptação que matou o jogo. Mas eu preciso colocar o Josh Allen como vencedor. Porque o Josh Allen cuidou muito bem da bola, sonegou o imposto Allen. E eu estou com um feeling, meu palpite hoje é o Buffalo Bills chegando no Super Bowl. Eu sei que parece esquisito pelas atuações que Buffalo teve contra os Patriots, mas principalmente contra os Falcons, mas esse time está sendo construído e foi construído para jogar em janeiro nesta temporada. A defesa foi muito, muito endereçada na off-season, como eu falei, o Harrison é calouro, o Joey Bosa chegou como free agents, eles tiveram uma atuação fundamental nessa partida contra os Chiefs. O Mahomes foi pressionado pacas, especialmente em terceira descida. O jogo terrestre não funcionou para Kansas City, mesmo com os Bills sem o Ed Oliver. Então, em meio a tudo isso, com o jogo terrestre do James Cook, e com o próprio Josh Allen sendo o melhor da NFL nessa temporada, e com o Josh Allen cuidando bem da bola, conectando com seus tight ends, eu consigo ver os Bills finalmente chegando ao Super Bowl com o Josh Allen. Hoje, esse é meu palpite e, honestamente, mesmo que Buffalo não vença a divisão, vai precisar de bastante coisa para mudar esse feeling. É feeling, aquela questão de, tipo, sabe, você olha, você fala, eu acho que é isso. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, mas um jogo absolutamente limpo do Josh Allen, 23 de 26, sem forçar muita coisa, 2 touchdowns terrestres no tush-push, coisa que não entrou tanto no playoff contra os Chiefs. Linha ofensiva de Buffalo é fantástica, uma das melhores da liga, tem muitos ingredientes nesse time. E aí, quando precisou aparecer contra Kansas City, apareceu. Não teve feijoada em Buffalo, muito pelo contrário. Grande jogo dos Bills. E aí eu coloco o Josh Allen como vencedor, porque ele é o líder desse time. Para mais sobre a defesa, sobre James Cook, sobre a linha ofensiva, assista esse outro vídeo. E eu acho que eu vou fazer mais um vídeo nessa semana sobre Buffalo, justamente essa construção de time, pensando em janeiro. Nono vencedor, o Brian Flores, porque eu estava bastante temeroso de que a defesa terrestre dos Vikings ia sofrer bastante contra o Detroit Lions, mas cedeu apenas 65 jardas terrestres contra o Jahmyr Gibbs e o Dave Montgomery. Mais uma vez, quando o jogo terrestre não funcionou para os Lions, o time teve problemas no ataque. Isso aconteceu também na semana 1 contra o Green Bay Packers. Em meio a tudo isso, os Vikings têm uma vitória pra lá de importante. O que o Mozão tá mandando aqui no Zap? Acho que ela tá dando tchau porque eu estou gravando. Não, ela mandou um tweet aleatório para dar risada. Bom, é isso. Faltou vencedores? Ah, sim, faltou. Faltaram 2 vencedores. Primeiro, Dave Canales. Porque ele não foi teimoso. Ele poderia ir com o padrão pelo respeito que o time tem, que o ataque tem em relação ao Chuba Hubbard, mas ele deu mais carregadas para o Rico Dotto, isso foi fundamental na vitória dos Panthers contra os Packers. Diga-se contra uma defesa terrestre muito boa dos Packers. Mas também eu queria destacar como os Panthers entraram no 220 para essa partida. A atuação na Red Zone de Carolina foi muito boa. A atuação no campo de defesa dos Panthers, de maneira muito intensa, o jogo inteiro. Eu acho que tem demérito dos Packers, sim. Eu acho que a lesão do Tucker Kraft complicou a vida para Green Bay na Red Zone no terceiro quarto. O Tucker Kraft está fora da temporada, inclusive, infelizmente, né? Um jogador que estava se destacando aí na posição de tight end.
Mas eu queria dar o crédito pro treinador dos Panthers, porque Carolina estava numa situação muito zoada. Bryce Young, inclusive, não fez um bom jogo, tá? E eu não confio no Bryce Young. Mas em meio à melhora em outros setores, a defesa, a secundária sobretudo, e o jogo terrestre, Carolina sonha na Conferência Nacional nesta temporada. E por fim, um vencedor bônus, mais do que bônus. Na pré-temporada, o Cam Little chutou o que seria o recorde da NFL, o field goal mais longo. Ele é calouro. Cam Little, kicker dos Jaguars. E não valeu para o recorde, porque foi um jogo de pré-temporada. E o recorde é de temporada regular, 66 jardas do Justin Tucker. E aí eu vou responder alguns de vocês, porque com a divisão de contratos e tudo mais, existe uma ordem de escolha de jogos e tal, e nessa semana eu estava no mesmo horário que tinha Bills e Chiefs, então eu não assisti ao vivo Bills e Chiefs e estava comentando Jaguars e Raiders. E aí alguns de vocês comentaram no vídeo da prévia, pô, mas você não tá chateado, ou você não tá triste, e etc. E aí eu entendo a pergunta. Mas a NFL é construída, e eu fiz um reel sobre na semana passada, para ser uma liga de 32 times. É mais do que óbvio que Bills e Chiefs atraem muito mais a atenção das pessoas do que Raiders e Jaguars. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que, primeiro, às vezes um jogo de equipes que são menos cotadas dá um baita jogo. E foi um baita jogo, foi para prorrogação. Então eu não posso entrar e falar, vai ser uma droga esse jogo, e não fazer meu trabalho de qualquer jeito. Outro ponto. São esses os jogos que me desafiam. Porque, primeiro, porque eu sei que a maior parte da audiência vão ser de torcedores de Jaguars e Raiders, que acompanham esses times. Então eu tenho que saber o que está acontecendo nos dois lados, por exemplo. Eu tenho que saber que a defesa dos Raiders não está pressionando tanto o quarterback, mesmo que o Max Crosby seja um jogador muito talentoso. Eu tenho que saber que o Brock Bowers disparado é um dos melhores talentos da liga. Eu tenho que saber que o Jacoby Myers pediu troca antes da temporada. Eu tenho que conhecer os times. E dá um desafio a mais em relação a isso. Isso me motiva. Então, em absoluto, eu fiquei chateado ou algo assim. Até porque, como eu falei, a NFL é construída para ser dessa forma. E que bom que eu tive essa postura, porque a gente presenciou a história. Antes do chute do Cam Little, eu lembrei, falei na transmissão, falei assim, olha, na pré-temporada ele chutou, não valeu, vamos ver agora. E eu confesso que, depois que a bola entrou, tal, que eu entrei, que eu liguei o microfone, eu fiquei um pouco emocionado, porque eu tive a sorte de estar em muitos momentos históricos na minha carreira como comentarista na NFL. Aquela recepção do Odell, o jogo dos 13 segundos Bills e Chiefs, e agora o field goal mais longo da história da liga. Eu fico muito feliz de ser testemunha disso e poder, de alguma maneira, contar essa história. 68 jardas, Cam Little é um vencedor, porque agora ele tem um recorde. E o Justin Tucker, né, que tem aquela vida pessoal um tanto quanto atribulada, né, Justin? Para não falar outras coisas, você também é um perdedor por muitos motivos. Mas você é um perdedor que você perdeu o recorde, e que bom que você perdeu o recorde. Se você não entendeu o que eu falei, dê um Google em Justin Tucker e você vai entender o que eu estou falando. Em meio a tudo isso, parabéns, Cam Little. Que momento legal presenciar aí, tá? E para terminar, Joe DiMaggio, lendário jogador de beisebol dos Yankees, uma vez perguntaram para ele como que você se motiva, como que você se prepara para um jogo e tal, e ele respondeu, e claro, guardadas as proporções, né? A gente está falando de um dos maiores jogadores da história do beisebol e eu. E aí ele vira e fala, porque, para resumir o que ele fala, pode ser a primeira vez que uma criança esteja me assistindo no estádio. Então eu tenho que dar o meu melhor, porque pode ser a primeira vez que essa pessoa está vendo. E toda vez que eu vou fazer uma transmissão, eu penso isso. Pode ser a primeira vez que alguém está assistindo um jogo meu. Então eu tenho que dar o meu melhor. Independente de ser Bills e Chiefs, ou ser Jaguars e Raiders. E muito respeito a você, torcedor de Jaguars e Raiders, e pode ter certeza que eu me preparei para esse jogo tanto quanto eu me preparo para qualquer outro jogo. Tá bom? Vamos para os perdedores? Bom, vamos aos perdedores, mas antes dos perdedores, você deve estar se perguntando, nossa, que camiseta linda que você está usando, Tony Curti. E eu respondo, nossa, é verdade. E você pode comprar esta camiseta, não teremos cupom para os vencedores, teremos cupom para esta coleção aqui nova da Esporte América, em relação a uma collab com o México, por assim dizer. No México, o 2 de novembro, aqui no Brasil um feriado um pouco mais triste, finados e tal, mas no México ele é comemorado em relação a isso tudo, a passagem e tudo mais, que é o Dia de los Muertos. Então tem esta belíssima camiseta aqui, com esse collab com o México que é o maior mercado consumidor aí de NFL fora dos Estados Unidos, o Brasil é o segundo. Ficou linda essa camiseta, então eu fiz questão, eu pedi para divulgar, porque ela ficou muito bonita, né, as cores e tal, do contraste com o preto, achei maravilhosa. Aliás, eu vou comprar mais camisetas com o logo da NFL para sair pela rua, para virar um outdoor ambulante da NFL. E se você quer comprar esses produtos da coleção HLM, dá uma olhada lá, Hasta la Muerte, ó meu espanhol como tá, ó.
Que beleza? Entre na Esporte América, o cupom tá aparecendo agora. Põe o cupom agora, André, que aí eu precisava chamar a atenção das pessoas para a camiseta. Curte HLM, seu RTI, meu sobrenome, HLM, junto, curte HLM para 10% de desconto na Esporte América. Tem o QR Code aparecendo na tela, ou você pode ir direto em esporteamerica.com.br. Se você não usar o cupom, não tem desconto, hein? Curte HLM para todos os produtos desta coleção. Ainda nessa semana eu vou escolher um time para a gente fazer outro cupom para você. Então assista a prévia, especialmente você, torcedor de Seattle, porque nesta semana tem mais um cupom para você, tá bom? A gente vai ter mais cupons agora na Esporte América, pontualmente para algumas coleções, em novembro e em dezembro. Vamos lá, e os membros têm cupom sempre, tá? Para todos os produtos. Vamos para os perdedores. Coloca aí, André, na tela. Jordan Love. Que interceptação medonha no terceiro quarto para o Murray, né? Pelo amor de Deus. Mas ele é um perdedor também porque perdeu o Tucker Kraft, e isso vai ser muito sentido, eu acho, para Green Bay aí na Red Zone. Ainda tem o Josh Jacobs, que é uma arma na Red Zone, claro, mas o Tucker Kraft vinha sendo fundamental nesta temporada, com aí um número bem expressivo de touchdowns, inclusive. Teve um grande jogo contra os Steelers na semana passada, né? E aí, meu Brasil, sem o Tucker Kraft a coisa complicou, tá? No terceiro quarto em diante, mas um jogo como um todo. 1 de 5 na Red Zone teve o Green Bay Packers nessa partida. Aquele velho problema do Matt LaFleur na Red Zone, que nos últimos anos não vinha sendo tanto, né? Green Bay sempre na parte de cima da tabela, aproveitamento nas 20 jardas finais. Neste jogo aconteceu. Mérito dos Panthers, como eu já destaquei, mas não foi um bom jogo do Jordan Love. A interceptação ficou bem feio, né? Eu acho que o Jordan Love é isso aí, tá? Ele tá cuidando muito bem da bola neste ano, mas vez ou outra ele vai dar essas pataquadas e tudo mais. Segundo perdedor, eu poderia colocar outros pontos desse ataque, né? Teve o Nico Collins participando do ataque aéreo, teve o CJ Stroud por parte do jogo, saiu por concussão, mas o jogo terrestre de Houston, porque eu sei que a linha ofensiva é frágil, todo mundo sabe disso, ainda mais contra, né, a defesa de Denver, né, que é a melhor da NFL, pressionando o quarterback, seja em pressão, seja em sacks. Foram 4, aliás, nessa partida. Mas o jogo terrestre é tão frágil que faz com que as defesas adversárias elas podem soltar os cachorros contra o Houston Texans sem nenhum medo de ser feliz. Porque não vai ter punição pelo jogo terrestre. Você não vai ficar com medo disso. Então, coloca os linebackers ali perto da linha, pau no gato, vamos pra cima. Em meio a isso, mais um jogo abaixo aqui para o Nick Chubb. O jogo terrestre de Houston bem frágil. O Nick Chubb é longe de ser o jogador que já foi aí antes da lesão, na época de Cleveland. Ele chegou para ser, para mim, na época dos Browns, o melhor running back da NFL. 3.9 jardas por carregada na temporada. Então, assim, o jogo terrestre de Houston é um fator aqui, não é só a questão da linha ofensiva, eu acho importante a gente bater nessa tecla também. Terceiro perdedor é a secundária do Cincinnati Bengals, para surpresa de absolutamente ninguém. Eu pensei em colocar o Al Golden, coordenador defensivo dos Bengals, mas acho que seria muito simplório, seria injusto. Por quê? Porque ele não tem material humano para trabalhar. Eu acho que o contraste do Luan Arumo saindo dos Bengals e indo para os Colts neste ano, e aliás a defesa dos Colts fez um bom jogo contra os Steelers, mostra como não tem material humano. Cincinnati draftou muito mal, não conseguiu desenvolver os jogadores, especialmente secundária. Dex Hill, Cam Taylor-Britt, são jogadores fracos, né? Eu nunca fui fã do Cam Taylor-Britt, por exemplo. E meio a tudo isso, o Caleb Williams teve grande partida, o Colston Loveland amassou essa secundária, quebrando tackles, é vergonhoso. O time fazer 30 pontos com essa frequência que Cincinnati faz e perde jogos. Ano passado foi assim, este ano também. Então, independente de Joe Burrow, independente de quem for o Joe, o quarterback, com essa defesa, os Bengals não vão a lugar nenhum. Quarto perdedor, de novo, Madison Beer, Justin Herbert. Por quê? Aliás, eu poderia colocar o Jihad Ward, para colocar alguém de vencedor dos Titans, né? 8 pressões, 2 sacks e meio, grande jogo para ele. Mas Justin Herbert mais uma vez pressionado acima dos 40%. Ele foi o líder do time em jardas terrestres e o Joe Alt está fora da temporada com lesão no tornozelo. Sem o Joe Alt, o Justin Herbert foi pressionado na casa dos 50% nesta temporada. Gente, é metade dos recuos de passe. E eu vou fazer uma profecia aqui, hein? Vamos lá. Pai curte, mentalizei. Os Chargers vão ter bastante problema. Não é nenhuma profecia assim, vocês não precisam pagar para eu abrir tarô aqui para vocês para falar isso. Sem o Rashawn Slater, sem o Joe Alt, cara, vai ficar muito difícil para o Justin Herbert. Eu tenho zero otimismo com os Chargers para eles ganharem a divisão. Hoje, eu não consigo apostar em Los Angeles ganhando essa divisão. Com o que está jogando a defesa de Denver e indúbio pro Mahomes, que é o princípio de direito penal que eu adaptei, né? O indúbio pro réu, indúbio pro Mahomes. Em meio a isso, eu simplesmente não consigo apostar em Los Angeles. Porque o Justin Herbert vai ser atordoado, vai virar uma grande pinhata. Faz sentido, porque ele é alto, né? Vai virar uma grande pinhata ao longo do resto da temporada. Vai apanhar até não poder mais.
Então assim, não tem como eu confiar nesse time sem linha ofensiva. A gente fala muito da linha ofensiva dos Texans. Ô gatos, doidos. Mas neste momento o Tom é o Justin Herbert, vocês ouviram, e a Chiefs são as defesas, né? E em meio a tudo isso, ele é um perdedor. Eles venceram o jogo. Pode parecer esquisito colocar o Justin Herbert como perdedor. E eu sei que tem gente que vai ficar, mas como assim? Ele é um perdedor. Gente, é para isso que servem vencedores e perdedores, para analisar para além do placar, para além de quem venceu o jogo e quem perdeu. O cara perdeu o offensive tackle, que sem ele já estava ruim, com ele. Não por conta dele, mas com ele estava complicado. Sem ele, boa sorte, Madison Beer. Compra bastante gelol aí. Justin Herbert vai poder fazer uns merchan aí de gelol, de... o que mais? Salompas. O Salompas é bom, hein? Essas marcas podiam patrocinar nós, né? Pô. Eu posso falar a verdade? Eu gosto de fazer merchan. Não pela grana. Eu já falei muitas vezes. Se fosse pelo dinheiro, hoje eu era advogado tributarista, quase sócio em algum escritório, provavelmente, porque eu trabalho que nem maluco. Se fosse por dinheiro, não é no dinheiro principal. Eu falei isso muitas vezes. Eu gosto de fazer merchan quando tem a ver com a NFL, o negócio. Quando tem alguma coisa a ver com a NFL. Quando não tem, fica mais complicado. Eu não tenho esse talento. A gente tem que saber as nossas limitações. Eu não sou ator, eu não sou influencer, não consigo, eu travo. Né? Então, compartilhando isso com vocês. Mas quando tem a ver com a NFL, aí eu gosto, aí faz sentido. Quinto perdedor, o Cam Ward. Sabe por quê? Em nenhum momento, em absolutamente nenhum momento, a gente cogitou o Cam Ward para calor ofensivo do ano. Em nenhum momento. Essa briga está aberta ainda. Eu acho muito difícil que o Cam Ward entre nessa briga. E ele começa a temporada como um potencial favorito por ser quarterback. E por ser aí o melhor quarterback dessa classe. Não que a competição fosse muito boa, né? O Shedeur Sanders parece que nunca vai ter uma oportunidade em Cleveland. Dylan Gabriel, que é calouro também, é o titular neste momento nos Browns. Os Browns começaram com o Joe Flacco a temporada, agora ele está nos Bengals. O Keyshawn Judkins em Cleveland, acho que está jogando bem. O Ashton Jeanty, que era o outro potencial favorito, não é uma grande temporada dele, né? Não acho que ele está comprometendo. E o ataque de Las Vegas, sem o Brock Bowers, sobretudo, fica complicado, né? Porque a defesa sabe o que esperar, sabe que vem corrida pela frente. O Lotto Box, ele teve menos de 4 jardas por carregada neste ano contra box de 7 ou 8 homens. Então, em meio a tudo isso, o Cam Ward eu coloco como perdedor, primeiro porque existe uma diferença grande nesse jogo, assistindo a partida, com ele jogando contra 2 safeties no fundo e um safety só. Contra 2 no fundo ele teve bastante problema. E para mais de 10 jardas, 3 de 10... Eu sei, o corpo de recebedores dos Titans é fraquíssimo, mas mesmo assim, eu tô achando ele um pouco impreciso, um pouco inconsistente nesses passos um pouco mais longos, às vezes forçando demais. Sexto perdedor, o Daniel Jones. Eu não vou me estender aqui, porque eu já fiz um vídeo, foi ao ar na terça-feira na hora do almoço, falando sobre o Daniel Jones e se a carruagem virou abóbora ou não. A questão é que nunca foi uma carruagem, era um belo de um carro, né? É um grande Corolla hoje o Daniel Jones. O Corolla não é um carro que compromete ninguém, mas também não é um carro, eu não acho que seja o carro que alguém sonha em ter um Corolla. Talvez algumas pessoas sonhem, mas eu acho um carro meio tipo radar de cidade pequena, só pega acima de 40. Eu acho honestamente. Agora a Toyota nunca vai me patrocinar, mas tudo bem. Então assim, não é um carro que compromete, mas também não é o carro que, né, se as outras coisas não funcionarem, a coisa vai ser show de bola. Não teve jogo terrestre, o Jonathan Taylor foi mal na partida, não culpa dele, porque a defesa de Pittsburgh fez um grande mérito, não acho que é culpa do Jonathan Taylor. E aí, o Daniel Jones teve um show de interceptações, fumble forçado, estava visivelmente, eu vou falar constrangido, mas não é essa palavra, desconfortável no pocket, era muito visível. Os Steelers tiraram muito a primeira leitura dele, conseguiram interceptação em primeira leitura, né, bloqueando o passe e tal. Enfim, já falei mais sobre o Daniel Jones. Não acho que é fim de mundo pro Daniel Jones, mas também nunca achei que ele fosse ser MVP nessa temporada. Ele está sendo muito eficiente, mas como ele está sendo muito eficiente? Com o jogo terrestre indo muito bem, com primeira leitura aparecendo adoidado, toneladas de play action, e aí a confiança vai lá no alto, né? Agora, sem essas coisas acontecendo, sem primeira leitura aparecendo, porque a defesa está fazendo um bom trabalho na cobertura no mano a mano, como fez dos Steelers, sem o jogo terrestre para abrir espaço no meio do campo, sem o Tyler Warren aberto o tempo inteiro e sem play action, porque não funcionou nessa partida, até pela ausência de ameaça terrestre, aí meio que voltou a ser o Daniel Jones que a gente conhecia. Mas a verdade é que é o meio do caminho, esse Daniel Jones. Ele é melhor do que o Daniel Jones dos Giants, até da versão de playoff 2022, mas não achem que o Daniel Jones vai ser um quarterback top 5. É preciso entender o processo e a parte tática de como as coisas estavam acontecendo. A ignição desse ataque, como eu já falei muitas vezes, é o Jonathan Taylor. Não achem que sem o Jonathan Taylor, com frequência, o Daniel Jones vai jogar bem, tá?
Mas eu falei mais sobre isso nesse outro vídeo. Sétimo perdedor, quem chama o DJ McCarthy de bust? Foram duas primeiras campanhas muito boas, com touchdown. DJ McCarthy gosta de meditar, né? Isso é algo que eu preciso começar a fazer, ou voltar a fazer, porque eu já tentei e larguei mão. É muito cedo para no segundo ano chamar qualquer quarterback de bust. E eu estou sendo aqui bastante solidário ao torcedor dos Vikings, porque é a mesma abordagem, pra vocês verem como eu sou zero clubista, porque é a mesma coisa que eu falava sobre o Caleb Williams. E muita gente, machuca doidado, não jogou bem quando jogou nessa temporada, o Carson Wentz teve um trabalho melhor com o Justin Jefferson do que ele. Cara, calma nós. Olha, o J.J. McCarthy foi fora de casa contra os Lions, não foi um grande jogo dele, acho que o jogo terrestre foi muito bem, a defesa de Minnesota tem que ter os seus méritos, mas, até coloquei o Brian Flores aqui nos vencedores, mas, cara, não pode chamar nenhum quarterback de bust, nenhum, absolutamente nenhum, é proibido, antes de 2 anos de NFL. E o J.J. McCarthy tem 1 ano de NFL, na prática, né? Porque esse é o primeiro ano dele. É muito, absolutamente muito cedo pra gente fazer isso. Terceiro ano é quando a coisa engrena. Caleb Williams é um bust? Não, ele não é um bust. Pode ser que ele nunca chegue ao potencial de, novo Mahomes, que eu já falei que ele é o Polystation do Mahomes, né? Mas, cara, bust, palavra muito forte. Trevor Lawrence, também não acho que fez uma boa partida contra os Raiders, tá? Muito impreciso, ele tá mal contra a marcação em zona neste ano, tem mais interceptação do que touchdown contra a marcação em zona. Mas bust é muito forte. Bust é Jamarcus Russell, Johnny Manziel, que segurança dos Browns ia pra casa do maluco pra acordar ele pra ir treinar. Bust é Matt Leinart. É essa galera que é bust. Bust é embuste. É um cara que, tipo, é completamente zoado na posição. E o Caleb Williams passa longe de ser um cara completamente zoado. E o mesmo vale para o DJ McCarthy, que não tem espaço amostral para falar um negócio desse. Então chamar o DJ McCarthy de bust é um tremendo exagero. Aliás, exagero, o fato volta em breve. Oitavo perdedor, com dor no coração, mas o Bijan Robinson, né? Porque às vezes quando a gente vê um running back tendo desempenho assim, foram 3 ou 4 corridas, esqueci de anotar, mas de memória, vendo o jogo. 3 ou 4 corridas que ele parou na linha. Muitas vezes é porque o running back está correndo contra box pesado, porque a defesa não está com medo do jogo aéreo, está lotando o box ali com 7 ou 8 homens, e para o jogo terrestre. E nessa partida, os Patriots defenderam muitas vezes a corrida com o Bijan Robinson com box leve, com 6 jogadores. E mesmo assim não teve eficácia o Bijan Robinson nesse jogo. Eu senti ele um pouco lento em aceleração. Impressão minha, talvez? Não sei. Mas, sei lá, são 2 jogos ruins dele, né? São 2 jogos ruins, depois de um início de temporada tão fantástico, com vários jogos acima de 100 jardas de scrimmage. Os Falcons fizeram 23 pontos, quase 24, né, se não fosse o Parker Romo, mas acho que não foi um bom jogo do Bijan Robinson, não. Nono perdedor, Jawan Taylor e Jalen Moore, os offensive tackles dos Chiefs. O Jawan Taylor cedeu 8 pressões, de acordo com o Next Gen Stats, e o Jalen Moore cedeu 7 pressões, de acordo com o Next Gen Stats. Greg Rousseau e Joey Bosa fizeram a festa. O Simmons está fora ainda, lembrando, e o Jalen Moore foi contratado para isso, né, como swing tackle, para ser o offensive tackle de emergência. Não fez uma boa partida. E o Jawan Taylor também não. O Mahomes foi bastante pressionado, sobretudo pelas pontas da linha, né, o que tira a possibilidade muitas vezes do Mahomes escapar pela direita, escapar pela esquerda. Ele até fez isso no jogo, mas não foi um bom jogo da linha ofensiva dos Chiefs, não, tá? Linha ofensiva que vinha muito bem nessa temporada e contra os Bills acabou sofrendo. E por fim, 10º perdedor, o torcedor do Washington Commanders. A temporada foi para o espaço. Né? O Jayden Daniels sofreu aquela lesão terrível, que novamente, como eu falei na segunda-feira, eu não recomendo ninguém assistir, porque foi muito feia, né? Especialmente se for uma pessoa mais sensível. O braço dele basicamente vira, o Luke McCaffrey está fora, o Terry McLaurin fora da temporada, o Terry McLaurin nem jogou nessa partida, está lutando contra lesões neste ano. O jogo terrestre tem alguns flashes com o Crosby Merritt, que é um jogador veloz e tudo mais em campo aberto, mas no geral também não empolga. O Deebo Samuel, obviamente, não é o mesmo jogador da época de São Francisco. O Letmore também machucou. Que mais? Até onde eu posso ir nessa análise de tadinho do torcedor dos Commanders? A defesa, como um todo, está frágil, e lembrando que é uma defesa envelhecida, não tem grande peça para pressionar o quarterback, em meio a tudo isso. Eu estou falando bastante em meio a tudo isso, né? Tem que cortar esse vídeo de linguagem, peço perdão por isso. Com isso tudo, os Commanders, campanha negativa, vão para o espaço. E eu poderia coloca ele aí, André, eu não te avisei. Jalen Hurts é o perdedor! Não, eu tô brincando. O Jalen Hurts é um tremendo vencedor, porque em meio à folga dos Eagles, os Cowboys perderam para os Cardinals, que são um dos piores times da Conferência Nacional neste ano, embora a Arizona tenha perdido algumas partidas de uma posse, poderia ter vencido, né? O time de Arizona não é tão ruim assim. E eu tô achando que o Kyler Murray, por tabela, vai ser um perdedor, tá? Coloca o Kyler Murray aí, pronto. Eu vou fazer análise no vídeo pros meus, mas coloca o Kyler Murray aí também, André. Olha eu dando trabalho a mais pro André. Tem que avisar ele por áudio.
Desculpa, André. Eu mando a lista, bastidor. Eu mando a lista dos vencedores e dos perdedores pro André, pra ele já montando as imagens. E aí, às vezes, eu tenho essas loucuras na minha cabeça, tipo do Polystation na semana passada, e eu tenho que avisar ele. Mas por que o Jalen Hurts é um tremendo vencedor? Porque a NFC Leste, meus amigos, é do Philadelphia Eagles, com certeza. E teremos provavelmente o primeiro bicampeão da NFC Leste, maior tabu da NFL, de uma divisão sem um título consecutivo, 2 títulos aí em sequência, desde 2004, com o Philadelphia Eagles de Donovan McNabb e Andy Reid, ano no qual o Philadelphia Eagles chegou no Super Bowl 39, essa divisão não tem um bicampeão. Eu acho que este ano isso vai acontecer. Os Commanders vão ter o Mariota até o final do ano, e a defesa está frágil. O Dallas Cowboys não tem defesa, né? Assim, sem comentários. Aliás, trocaram pelo Logan Wilson, agora vai. E o New York Giants também, campanha negativa, e falta peça pro Jackson Dart e tudo mais. Aliás, sobre o Jackson Dart, eu vi o tape hoje mais cedo, acordei hoje e vi. Tem uma corrida no terceiro quarto que exemplifica bem isso. O Wan'Dale Robinson tá aberto cruzando o campo. E o Jackson Dart, ele não é que ele finge que vai passar a bola, não chega a ser um pump fake, mas ele hesita. Eu não sei se o Brian Daboll chegou na cabeça dele e falou assim, não faz merda, não faz merda, ou se ele tá hesitante. O pós-snap do Jackson Dart ainda não está na medida, tá? Eu sei que o torcedor dos Giants se iludiu, ficou super feliz com a vitória contra os Eagles e tem que ficar mesmo, mas calma nós. O Jackson Dart hoje, ele em alguns momentos, ele tá o quarterback tuck and run. Primeira leitura não tá aberto, ele corre com a bola, porque ele tem isso como virtude. Então ainda é um processo, tá? Calma nós, torcedores, calma. Enfim, Philadelphia Eagles de folga, não teremos nosso patrono Jalen Hurts aqui no Vencedores e Perdedores, mas teremos, né, como vencedor, porque eu acho que Philadelphia encaminhou a divisão, até pela falta de competição dos outros times. Sigo com o meu palpite, Philadelphia Eagles no Super Bowl. Hoje, aliás, meu palpite de Super Bowl é Bills e Eagles. Antes da temporada era Eagles e Ravens. Hoje é Bills e Eagles. Mas o curte odeia os Eagles. Vai, torcedor dos Eagles. Vamos lá, vai, digita lá. Curte odeia os Eagles. Eu palpito os Eagles no Super Bowl porque eu odeio o time. Eu odeio tanto o time que eu tô louco pra ver o Philadelphia. Eu queria endereçar isso pra terminar esse vídeo. Por que as pessoas falam isso, cara? Eu queria entender, de verdade. Por quê? Por que assim... Por que eu, que literalmente estou usando o logo da NFL e que devo toda a minha vida, todos esses itens que vocês compraram aqui, que vocês viram aqui, eu comprei por conta da NFL. Você está assistindo esse vídeo porque eu falo de todos os times. E eu faço questão de ser... Por que eu odiaria um time? O que eu ganho com isso? Vamos pensar de maneira pragmática e prática aqui. Será que eu sou burro para odiar um time? Porque aí, para e pensa. Vamos lá. Supondo que eu odeio um time X. E aí esse time X, ele vai muito bem. Aí eu vou comentar um jogo desse time e, tipo, isso me faria mal. Tipo, pô, o time tá ganhando, eu odeio aquele... É assim que funciona nos outros esportes? Tem gente que odeia algum time e aí por conta... Como que funciona? Porque assim, eu juro de coração, cara, com certeza absoluta eu não odeio nenhum time. Quantas vezes vocês me viram usando camisetas de vários times aqui? Obviamente, eu não vou usar Lions, Vikings e Packers, porque, pô, rival do meu time que eu torço. Mas eu respeito muito todos esses times. Eu queria muito entender de onde vem isso. É do futebol? Me respondam. Tem comentarista de futebol que notoriamente odeia time X e Y, e aí vocês trazem isso pra NFL? Porque, cara, eu vou falar muita verdade. Eu não conheço nenhum comentarista de NFL, nenhum, cara, nenhum, absolutamente nenhum, de todas as emissoras, ESPN, Sport TV, DAZN, que odeie um time. Não conheço. Se alguém souber, eu queria realmente entender por que as pessoas falam isso, cara. Realmente queria entender. Ou é porque eu não falo bem o suficiente de algum time, e as pessoas automaticamente falam que eu odeio um time. Eu realmente não consigo entender. Não consigo entender. Um beijo carinhoso. Se alguém souber a explicação, me contem. Um beijo carinhoso. Não esqueça de usar o cupom CURTEHLM para comprar essa coleção maravilhosa da Esporte América. Ficou bem bonita mesmo, tá? Até a próxima. Fizemos todo o estrago que podíamos. Mas eu não odeio nenhum time. Aliás, minto. Para terminar, André. Eu odeio um time, sim. Da onde vem o ódio? O ódio é um sentimento muito parecido com o amor. O ódio vem quando algo te faz mal, quando algo acaba com a sua vida, acaba com a sua semana. Então eu odeio um time, sim. Esse eu odeio. Mas eu amo também. É uma síndrome de Estocolmo. Puta, como eu fiquei feliz no touchdown do Loveland. Tava no ar, cara. Eu vou terminar contando esse bastidor. A gente tava fazendo pré-jogo de Jaguars e Raiders, e aí tava um VT na tela.
e eu tava com o computador do lado vendo o resultado. E aí eu não vi a recepção do Loveland, eu só vi o placar do sistema da NFL mudando. Aí eu... Ainda bem que eu não tava no ar. Ai, como é bom torcer pra time que não é bom, né? Que aí quando acontece essas coisas a gente fica feliz. Ai, ai. Foi bom. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado desse Vencedores e Perdedores. Até a próxima.